Bem-vindos ao The Daily Code. No vídeo de hoje nós vamos dar continuação ao vídeo anterior e implementar mais uma porção do nosso jogo escrito em Rust e compilado para WebAssembly. Nós vamos implementar uma nave espacial inspirada no clássico Space Invaders. Nós vamos implementar o código responsável por mover a nave através do teclado e uma forma rudimentar de collision detection. Nós definimos graphics anteriormente como um array de 64 por 32 para representar os pixels do nosso jogo. Como nós vamos utilizar essas dimensões algumas vezes, vamos definir esses valores como constantes. Então, constant width, full size, 64, height, full size, 32. Nós vamos também definir o tipo que representa os pixels e as dimensões. Então, então a gente pode apagar graphics. E vamos aproveitar e introduzir uma struct para definir o que é um pixel. Então, struct. Posteriormente, nós vamos adicionar mais uma dimensão para descrever a cor do pixel. Vamos também definir algumas funções para a nossa struct pixel. Então, import pixel. Adicionar a função new. Uma função para adicionar 2 pixels. Em termos de new. A gente faz a soma de x e y. E finalmente uma função toIndex. E a ideia aqui é que, dado um pixel, a gente pode achar o index desse pixel em graphics. Então a gente está multiplicando o quanto a gente tem em y pelo width. E aí basta adicionar o que a gente tem em x e a gente acha o valor de index em graphics. Nós vamos também introduzir uma estrutura para representar pontos e vetores em 2 dimensões utilizando o floating point. Isso vai ser útil para representar objetos que se movem no jogo. Então, struct e novamente a gente pode adicionar algumas funções. New para criar novos vetores. Que é bem parecido com pixel. E uma função toPixel. Dado um pixel
a gente consegue representá-lo como... Dado um vetor, a gente consegue representá-lo como um pixel. No caso, a gente apenas está mudando o tipo dos valores x e y. Bem, a gente agora pode definir o primeiro objeto do nosso jogo, a nossa nave espacial, que, apesar de não ser uma ideia muito criativa, é simples de implementar e o código pode ser mais tarde refinado para tornar o jogo mais interessante. Então vamos definir a spaceship. Novamente nós vamos usar a struct. E a variável center, ela é um vetor que define a posição da nossa nave nas coordenadas da tela. Os jogos geralmente chamam isso de coordenadas que posicionam o objeto no mundo. A variável velocity é um vetor que define a velocidade em pixels da nossa nave. Nesse caso, nós vamos apenas controlar a velocidade na direção horizontal. A variável pixels define cada pixel da nossa nave relativa à posição center. Nós vamos utilizar apenas 4 pixels para representar a nossa nave. Então nós vamos introduzir uma função para se criar uma nova nave quando o jogo começa. Então, spaceship. Então, primeiro nós vamos criar os pixels. E esse coincide com o centro da nave. E agora, relativamente, a gente pode colocar um pixel para a esquerda, um para a direita e um acima. E agora a gente pode criar uma instância de spaceship. Nas coordenadas 31. Vai iniciar com velocidade 0 e aqui a gente passa os nossos pixels. Bem, agora nós podemos definir a função que a cada novo quadro calcula a nova posição da nave espacial e também atualiza a memória que representa a tela do nosso jogo com as novas informações da nossa nave. Então a gente pode chamar essa função de update. E ela vai receber elapsed, que é o tempo que se passou desde o quadro anterior. E também graphics para a gente atualizar a tela do jogo. Então aqui a gente pode primeiro apagar a nossa nave. E a primeira coisa que a gente faz é achar o pixel que representa o centro de onde a nossa nave está. E depois, para cada pixel da nossa nave, a gente pode somar o pixel central para saber a posição dele, achar o index em graphics, de onde ele está sendo representado, e ali a gente apaga ele. O segundo passo é
baseado no tempo e na velocidade, e atualizar a posição do centro da nossa nave. Então, vou deixar um comentário aqui. Então, a gente vai calcular um novo valor em x. Então, essa é a velocidade de x, vezes o tempo que se passou, mais o valor atual, né? E aqui a gente vai fazer de forma bem rudimentar a Collision Detection. E a gente quer saber se esse novo valor calculado, se ele está à esquerda ou à direita da tela. Então, primeiro if statement aqui é para expression, é para não deixar a nave passar pelo lado esquerdo. E agora a gente pode fazer a mesma coisa para o lado direito. E mais tarde a gente pode melhorar esse código, fazer ele de forma mais genérica. Ok, então a gente tem um novo valor x. Então a gente pode atualizar a posição central da nave. E o valor y não muda, né? E o terceiro e último passo é agora atualizar graphics com a nossa nave, né? Então a gente, com os novos valores, a gente pega o World Pixel. Então aqui a gente sabe o centro da nave. E aí para cada pixel da nossa nave, a gente pode pegar o index e aqui a gente marca com o valor 1, né, representando que o pixel está aceso. Então, existe um padrão aqui de apagar os pixels que representam o objeto, recalcular a posição do objeto e finalmente fazer a representação do objeto em pixels. Isso indica que podemos no futuro escrever esse processo de forma genérica para qualquer objeto do nosso jogo. E a representação do pixel estar aceso ou apagado, mais tarde a gente pode adicionar cores também. Resta agora processar o input do usuário para manipular a nave espacial. Então a gente pode adicionar uma nova função. Vamos chamar de keyPressed. E aqui a gente vai receber qual tecla o usuário pressionou. Então, se ele pressionou a tecla para a direita, a gente vai colocar 0.05 de velocidade para a direita. E a mesma ideia vai ser para a esquerda, que vai ser um valor negativo.
E caso outra tecla tenha sido utilizada, então no op. E ao invés de utilizar uma velocidade constante, seria interessante adicionar a velocidade criando um efeito de aceleramento da nave espacial. Nós vamos deixar o código desse jeito para trabalhar em outras partes do jogo, mas podemos rever essa parte no futuro. Nós podemos agora definir uma estrutura para encapsular os objetos que compõem o nosso jogo. Então vamos definir o jogo, struct game, e no momento a gente tem um spaceship e o graphics, que representa os pixels do nosso jogo. E novamente a gente pode criar algumas funções, como por exemplo new, para criar um novo jogo. Então, spaceship, a gente cria uma nova, graphics, a gente pode começar com todos os valores zerados. E o jogo é responsável por fazer o update a cada frame, que recebe o tempo que se passou. E uma vez que a gente só tem spaceship, agora a gente passa esse valor para a nave. E a parte do gráfico. E também o jogo é responsável por receber as teclas que foram pressionadas. Qual tecla foi pressionada, né? E aqui ela vai passar esse valor para a nossa nave. E finalmente a gente tem uma instância do nosso jogo. Finalmente nós agora podemos implementar as interfaces que definimos no vídeo anterior para manipular o nosso jogo. Então vamos começar com Game Start. Então a gente pode criar um novo jogo. E a gente pode inicializar o quadro como se tivesse passado 0 milissegundos, né? Vamos aproveitar e fazer essa chamada. Caso alguma coisa aconteça de errado, algum panic, a gente pode passar esses valores para o browser, né? Bem, a próxima função é GameTick, né? Então aqui é onde a gente passa o valor do tempo que foi passado em cada frame, cada quadro, né? Game update next. E a próxima função é o teclado. Key pressed, a gente pode passar o key code. E nós não vamos precisar no nosso jogo para entender se a tecla foi pressionada ou foi solta, né? Então a gente pode apagar esse aqui. E também nós vamos receber em forma de string. E realmente a gente tem que... Agora o nosso graphics está dentro de
Game Graphics, né? Okay. Resta agora implementar o código em JavaScript que vai controlar as interfaces que definimos em Rust, né? Então vamos abrir nosso arquivo JavaScript, game.js. Então, nós vamos utilizar mais funções, né? Então, game graphics pointer, game keep_rest. E vamos fazer a mesma coisa e definir as dimensões da tela. Então, 64 por 32. Então aqui agora nós estamos interessados em capturar o que init retorna. Vamos chamar de was. Vou chamar game start. E agora o nosso context. Nós vamos passar was. E aqui a gente pode passar também o canvas em HTML, né? Então, document get element by ID, que a gente chamou de game. A gente também vai adicionar um event listener. A gente quer receber os eventos do teclado. A gente pode passar uma lambda aqui e chamar a nossa função GameKeepRest. Ok. O resto continua igual, né? Agora a nossa função loop elapse continua igual. A gente vai chamar o nosso GameTick e a gente faz chama a nossa função draw, que nós vamos definir. E aqui a gente faz a chamada para o próximo quadro. Então isso tudo continua a mesma coisa. Então a gente pode definir a nossa função draw. Então aqui a gente pode preparar para renderizar em 2D. E a primeira coisa que a gente vai fazer é apagar a tela. Então, nós vamos usar um fator de 10. O nosso jogo ele tem 64 por 32, então quando a gente representar em HTML a gente vai fazer uma projeção com o mesmo tamanho, mas multiplicado por 10, uma vez que os monitores hoje em dia têm uma definição muito mais alta, né? Então vamos usar 10. E então a gente vai ter nosso jogo 64 por 32 pixels. Aqui a gente vai pegar o endereço de onde começa a parte de graphics. E aqui a gente vai pegar a memória, né? Que é compartilhada com WebAssembly. E agora a gente vai
checar cada pixel em Graphics, né? Então, para cada pixel, a gente quer saber se o pixel está aceso ou não. Então, por agora, nós não estamos utilizando cor. Então, basta checar se ele é maior do que 0. E se ele não estiver aceso, a gente não faz nada. Mas caso contrário, a gente quer achar a posição x e y, né? Então aqui a gente consegue calcular x. Aqui a gente consegue achar o y, né? E aqui nós vamos definir a cor desse pixel. Vamos utilizar branco. Mais tarde nós podemos utilizar cores. A gente reservou 8 bits para isso, né? E de novo o nosso fator de 10. Ok, então aqui deve fazer a renderização do nosso jogo ampliado. Cada pixel vai ter 10 pixels no browser, né? Agora nós vamos compilar e rodar o jogo no browser e conferir se tudo está funcionando como planejado. Então, wasm-pack, build, target web. Ok, parece que compilou. E a gente pode rodar um servidor local. E agora a gente pode conferir no browser. Localhost. Aumentar a tela. E está renderizando. Vamos ver se responde ao teclado. Parece que está funcionando como planejado. E por hoje é isso, e nos próximos vídeos nós vamos adicionar mais detalhes ao The Daily Game. O código-fonte vai estar disponível na descrição do vídeo. Até a próxima!